Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Tenho feito perguntas e respostas no Instagram e no YouTube a respeito do que seja a lei natural. Recebi diversas perguntas. Hoje eu vou responder a pergunta que me foi formulada aqui no YouTube por Adilson Vieira Lopes. Ele pergunta: existe algum dispositivo legal em nosso ordenamento que funcione como elo entre o direito natural e o direito positivo? O artigo 375 do CPC, sucessor do 335 do CPC de 1973, teria essa qualidade? Bem, Adilson, primeiro, vamos ver o que diz o artigo 375 do Código de Processo Civil. Artigo 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estas o exame pericial. Eu advoguei bastante, mas confesso a vocês que advoguei na vigência do Código Civil anterior. Não tenho muito estudo sobre esse Código Civil. Mas esse artigo é muito claro no que diz respeito aos deveres no juiz. Me parece, pelo teor da questão, que se adstringe à observância das provas, mas pode ser que até diga respeito a mais coisas no processo, e a ideia é que o juiz deve levar em consideração as regras da experiência comum, ou seja, aquilo que acontece normalmente, assim como as regras da experiência técnica. Então eu vou fazer nesse vídeo diversas considerações, mas no final eu vou fazer um apanhado de 3 pontos que são extremamente significativos, seja para quem me formulou essa questão, seja para outras pessoas que estão começando a estudar a lei natural. Aliás, Adilson, te agradeço muito pela questão, porque acredito que isso pode ajudar a explicar melhor para as pessoas qual a relação da lei natural e da lei humana, ou do direito natural e dos direitos dos homens, do direito brasileiro, por exemplo. Então tem um primeiro ponto aqui, que é o âmbito de aplicação da lei natural. Parece que a tua pergunta restringe o âmbito da aplicação do direito natural à questão da aplicação do direito, ou melhor, parece que você toma o ponto de vista de um jurista, de um operador do direito, para buscar saber o que é a lei natural. Devo lembrar que a lei natural, além de se aplicar também na observância do direito, na atividade do jurista, ela tem um âmbito um pouco maior, porque ela alcança também a esfera política, ou seja, a lei natural vai propor bens e vai propor limites a fim de que a atividade legislativa busque desenvolver o bem comum, ou seja, o bem de todos os seres humanos que integram aquela comunidade política, assim como evite ou não transgrida limites que ataquem a esse bem comum. E isso é papel da lei natural, isso é um papel da lei natural em termos de âmbito político. Há de fato também, como você bem observa, esse papel da lei natural no que diz respeito a uma ordem jurídica legitimamente constituída, e a gente poderia até dizer uma lei que seja justa, mas contudo na aplicação dessa ordem jurídica em algum caso específico gera alguma injustiça, ou mesmo essa ordem jurídica pode ser omissa. E aí a lei natural pode ajudar na integração desse ordenamento jurídico, ou mesmo na correção dessa injustiça que ocorre excepcionalmente em virtude da aplicação da regra. Então, a lei natural tem um papel político na concepção de uma ordem jurídica e tem um papel também jurídico na interpretação dessa ordem jurídica. Devemos lembrar que apelar à lei natural é apelar à moralidade, isto é, à lei moral. Diria John Finnes, a lei racional, ou a lei que é proposta pela nossa razão prática, apontando quais são os bens que são bens verdadeiros para os seres humanos e quais os modos apropriados de perseguir esses bens. Por exemplo, a vida é um bem verdadeiro para o ser humano. Devemos evitar agredir a vida em nós mesmos e nas outras pessoas, assim como devemos buscar aquelas coisas que favorecem a nossa vida e a vida das outras pessoas. E nesse sentido da lei natural tomada como racionalidade e lei moral racional, eu entendo que não é necessário que o direito positivo coloque expressamente essa possibilidade da lei natural funcionar como um elemento integrador ou hermenêutico da ordem jurídica instituída. Ainda que essa ordem jurídica não preveja a participação da lei natural como um elemento hermenêutico, acaba que na prática, e uma boa ordem jurídica e um bom juiz, quando for aplicar o direito, se utilizará da racionalidade, da razão prática para integrar o direito. Aliás, se vocês pegarem o livro do Neil McCormick, Retórica e o Estado de Direito, quando ele vai falar de interpretação jurídica e argumentação jurídica, um dos elementos que ele aponta é a prudência e essa necessidade de utilizar a nossa inteligência prática, a virtude da prudência, para resolver esses problemas jurídicos e hermenêuticos que às vezes não são de fácil resolução. Então, um exemplo de um apelo à lei natural ou à lei moral para
corrigir o próprio ordenamento jurídico pode ser, no caso expresso, por exemplo, o apelo à boa-fé objetiva que está inscrita no Código Civil brasileiro. Mas também, se você apelar ao princípio do ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, você está apelando a uma lei moral que acaba interferindo no direito. A gente sabe que na prática alguns julgamentos se utilizam desse princípio, que é um princípio moral, para pautar a sua decisão e fundamentar a decisão, que vai ser muitas vezes até mesmo contrário a uma lei expressa. Existe aquele famoso caso da defeasability, em que a neta havia atentado contra a vida do avô a fim de que ele não modificasse o testamento e deixasse de beneficiá-la. Naquele caso, os juízes americanos, é um caso do século XIX, sim utilizaram desse princípio que eles chamaram de princípio de fundo do direito, que é: ninguém pode se beneficiar da própria torpeza e seria gravemente injusto permitir que uma neta que havia matado o próprio avô, para evitar que ele mudasse o testamento que a beneficiava, pudesse lograr êxito e se beneficiar com esse testamento. Então, esse é um caso também estudado por Neil McCormick nesse livro Retórica e o Estado de Direito, quando ele vai tratar da defeasability, ou seja, a derrotabilidade dos direitos subjetivos, ainda que essa derrotabilidade não esteja expressa como exceção na lei. A neta efetivamente perdeu o seu direito, que era garantido por lei, porque os juízes decidiram aplicar esse princípio moral de ninguém deve se beneficiar da própria torpeza. Todos esses casos de equidade, como diria Tomás de Aquino, por exemplo, comentando a Ética Niconco, não deixam de ser também a aplicação da lei natural. Lá ele dá o exemplo de que as pessoas que beneficiam o bem comum devem ser premiadas, as pessoas que prejudicam devem ser punidas. Em uma situação excepcional, o próprio Estado pode exigir que, para o benefício do bem da comunidade, a lei não seja observada naquela circunstância. E será o caso de premiar essas pessoas que atendem o bem comum e não de puni-las. Tenho diversos vídeos que tratam aqui no canal sobre esse exemplo, que é a questão da equidade e o caso da proibição da subida de viajantes às muralhas do castelo. Bem, ainda que não houvesse previsão legal, mesmo assim a equidade seria uma virtude ética exigível dos juízes na aplicação e interpretação do direito diante dos casos em concreto. De qualquer forma, o CPC também, em seu artigo 140, prescreve que o juiz não se exime de decidir sobre a alegação da lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Eu, de minha parte, sustento que, ainda que o Código de Processo exija a previsão legal para se aplicar a equidade, em realidade aqui está se restringindo a uma questão de uma equidade judicial. A equidade a que me refiro trata-se da epieikeia, aquela virtude associada à justiça que corrige a justiça legal nos casos excepcionais, quando a observância da letra fria da lei pode gerar uma injustiça. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro também prevê alguns elementos integradores do direito, no caso da aplicação do direito, que associam a essa questão da lei natural. Por exemplo, a questão dos princípios e da analogia. Diz ela, artigo 4º, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Artigo 5º, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Colocando de outras formas, aquele princípio de ninguém deve se beneficiar da própria torpeza, em que pese verdadeiramente ser um princípio moral, pode e muitas vezes o é considerado como um princípio geral de direito, assim como as exigências do bem comum também podem nortear a integração do sistema jurídico. Porém, como eu esclareci no começo do vídeo, a lei natural ela não tem esse papel apenas de integração do ordenamento jurídico, mas ela tem um papel ainda muito maior, que é o papel de pautar os horizontes e as fronteiras para o ordenamento jurídico na perseguição do bem comum. Então ela traça limites para o político, que pode ser deliberado, permitido, proibido ou determinado. Por exemplo, o direito não pode determinar o assassinato de uma pessoa inocente. Isso é gravemente injusto. Seria uma lei injusta. Isso é um limite para o legislador, não para a interpretação da lei. E esse limite é dado pela lei natural. Então a gente deve lembrar também que a lei natural não é um código, nem uma lista de preceitos que a gente decora e sabe exatamente o que é a lei natural. Tem toda uma questão de pesquisa, fundamentação e defesa daqueles preceitos que se sustentam como a lei natural. Por exemplo, que a vida seja um bem e que deve ser protegida e impedido o que lhe agride, esse é um preceito da lei natural. E hoje em dia é um preceito de mais fácil aceitação
porque ele é comumente aceito. Agora, questões que são mais difíceis de se conhecer da lei natural, sim, evidentemente pode gerar alguma complicação. E a partir desse preceito da lei natural de que a vida é um bem e deve ser protegido, podemos derivar, por conclusão ou por determinação, o direito positivo ou a lei humana. Aliás, eu tenho vários vídeos que ensinam como fazer esse raciocínio prático de derivar a lei positiva ou a lei brasileira daquilo que consideramos a lei natural. Dê uma conferida aqui na playlist Justnaturalismo. E eu gostaria de resumir essa relação entre o direito natural e o direito positivo, ou melhor, a lei natural e a lei brasileira, o direito brasileiro, em 3 pontos. A lei natural dá os horizontes a serem buscados para o bem comum político e jurídico e traça as suas fronteiras que não devem ser ultrapassadas. Segundo, uma lei injusta não é lei, ainda que feita pela autoridade competente e segundo o direito constitucional. Por exemplo, poderia falar as leis que foram feitas pelos nazistas, que foram produzidas pela autoridade competente seguindo os ritos constitucionais da época, contudo, em virtude da sua matéria, que era extremamente injusta, não poderia ser considerado direito segundo essa doutrina da lei natural. Isto é, uma lei gravemente injusta não é lei. Terceiro, uma lei justa pode se tornar injusta nas exceções ou ser omissa. A equidade e a lei natural podem ajudar neste caso, ainda que não haja previsão legislativa. Com isso, eu encerro mais essa perguntas e respostas a respeito do que seja a lei natural. Espero que eu tenha conseguido responder a pergunta do Adilson, que eu gostei muito, e tenha ajudado vocês a compreender melhor o que é a lei natural e como ela se relaciona com o direito positivo ou com o direito brasileiro. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com os teus amigos para ajudar na difusão do justnaturalismo. Um grande abraço e uma boa semana, são os vossos professor Leandro Cordioli.